né? Mas eu tinha dito que o senhor tinha algum material sobre isso, e aí eu fui atrás e não achei exatamente, né? Não, Por isso que eu perguntei. na verdade tem pouco sobre o direito processual, até vou escrever mais agora. E esse é um tema legal, ADRs. Tá bem na moda, né? Tem bastante Bem, coisa. Tem a lei agora, né, da mediação aliás, a transação na esfera federal, né? Que sim, é bem nova a lei, né? bem nova, né? Foi uma luta para aprová-la, principalmente na parte tributária. Sim, sim. E aí, como é que foram de semana? Muitos trabalhos, artigos? Isso é bom. Bem, hoje nós temos a apresentação de Diego Malheiros. É isso, né, Diego? Isso, eu prefiro Krainovich, mas isso é um gosto meu. Ah, Pode Krajinovic? ser Malheiros. Isso é coisa minha. E aí, É, Diego, eu não sei se da aula passada alguém ficou de debater algum ponto em aberto, se o Abel ficou satisfeito com o debate, quer trazer uma última questão, ou se o Rodrigo, que eu não enxergo aqui, talvez esteja por aí, queira apresentar. Alguma questão que queres trazer ainda da aula passada, Abel, ou podemos já seguir para o próximo seminário? Parte não, professor, mas se os colegas queiram trazer algum ponto, estou ávido pelos ensinamentos do colega. Tá bem. Então, eu vou compartilhar aqui, eu vou atribuir ao Diego. Aqui. Professor, antes de eu iniciar, eu queria lhe questionar só como eu havia lhe falado, eu trabalhei o artigo concomitantemente para a disciplina e eu finalizei. E eu queria saber como é que posso fazer o envio para o senhor, até para aquela nossa combinação. Sim. Vai ser por e-mail, vai ser pelo Moodle? Gostaria de saber. Boa pergunta. Já vou ativar aqui, ó. E já acrescento. Eu queria também questionar se os colegas receberam o sumário que eu disponibilizei. Está ali no fórum da disciplina, no Moodle. Deve ter ido um e-mail. Aí eu só fiz uma pequena alteração depois, tá? Que o ponto da segurança jurídica passou a ser o 3, eu inverti, tá? E o 4 passou a ser compensação tributária, tá? Só fiz essa readequação. Perfeito. Posso Eu só vou começar, mostrar professor? aqui. É só fazer um detalhe aqui para mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Confirme aí se está no mudo. No mudo, deixa eu tirar tipo, aqui. Bem, lá no mudo, tá, tem os avisos, aqui os seminários, cronograma, plano. Aqui é um fórum com materiais, quaisquer, né? E aqui eu coloquei os papers. Nos papers, não, ninguém entregou até agora. Mas eu coloquei 97 dias para entregar, até o dia 7 de dezembro. Tá? Vocês provavelmente já postaram no Moodle. Então, respondendo a pergunta do Diego, é só postar ali no Moodle para mim e pode me enviar para o WhatsApp também, pessoal, Diego, ou por e-mail, tanto faz. Eu vou mandar aqui pelo WhatsApp, então, e aí eu fico no aguardo do teu feedback, Isso. tá? E aí a gente vai conversando. Outra pergunta inicial aí é, por exemplo, eu gravo as aulas e disponibilizo aqui. Não sei se você tem alguma restrição, porque eu já tive casos de aluno que eu não queria gravar a aula dele, né, no seminário. Alguém tem alguma restrição? Não? Não? Tá. Então, dito isso, passo imediatamente a palavra ao Diego. Acho que você já é o nosso co-anfitrião e pode compartilhar a tela. Perfeito. Deixa eu... Ok. Só eu... começar aqui. Então...
Aqui. Estão todos vendo? Ainda não. Ah, não. Está carregando. Agora sim. Estão vendo? Perfeito. Sim, agora sim. Então tá bom. Esqueci de botar isso aqui. Tá. Aí. Pois bem, eu vou tratar sobre a compensação. Primeiramente, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Eu vou tratar sobre a compensação tributária em sede de embargo de execução e a possibilidade da alegação de compensação em sede de embargos de execução e a violação jurídica decorrente do entendimento firmado pelo STJ, na verdade, pelo desentendimento firmado pelo STJ. Eu vou fazer uma breve introdução, onde eu vou tratar depois, em seguida, eu vou tratar da questão do ruído e da intuição, que são dois fenômenos que eu identifiquei, que eu trabalho na minha dissertação de mestrado. Vou tecer breves considerações sobre a segurança jurídica. Imediatamente depois disso, eu vou tratar sobre a compensação tributária e vou apresentar o problema e analisar a tese firmada no julgamento do RESP 1008-343 de São Paulo, que foi que gerou esse desentendimento, e a viabilidade ou não da alegação de compensação em sede de embargos à execução fiscal. Como eu falei, então, inicialmente, vamos lá. Tal como o resto dos seres humanos, os juízes, eles são seres mortais e possuem em si uma linha de pensamento ou tendências que vão guiar o seu juízo de ação, sendo assim levados por forças que eles não conseguem compreender ou identificar e que determinam onde vão recair as suas escolhas quando exercitam a sua razão. Isso constitui parte da natureza humana e a gente não tem como negar isso. O problema surge quando tais fatores tomam uma relevância tamanha, fazendo com que os juízes passem a elevá-lo a um patamar maior do que as garantias processuais e jurídicas que deveriam assegurar o princípio da segurança jurídica, garantindo a convergência das decisões judiciais em casos similares. Para tratar desse ponto, então, eu vou ter que temperar um pouquinho o meu trabalho com o tema da intuição e do ruído, né? E aqui eu abro com uma frase dita pelo Benjamin Hodlin num livro em 1759, que ele fala que aquele que tem absoluta autoridade de interpretar qualquer lei escrita ou falada é ele que verdadeiramente diz a lei para todos os propósitos e intenções e não aquela pessoa que primeiramente a escreveu ou falou, né? Essa questão essa problemática de decisões divergentes, ela assombra o Poder Judiciário há bastante tempo e, de certo modo, por isso retira a credibilidade dele, né? Essa coexistência de entendimentos divergentes e, por vezes, diametralmente opostos acerca da aplicação do direito, resultando de decisões conflitantes ou diversas para casos semelhantes. Não é incomum que nós verifiquemos a coexistência no mesmo tribunal ou entre tribunais de decisões e entendimentos diversos acerca da aplicação do direito. E, embora não seja possível afirmar com certeza esse fato, a diferença do entendimento entre julgadores decorre de diversos fatores que podem variar em cada caso, como a formação dele, a incompreensão do texto ou da matéria tratada, confiança excessiva, humor, experiências de vida e outras tantas causas de influências, relevantes ou não. E eu começo a tratar desse tema falando do ruído,
Esse fenômeno, a divergência de decisões num ambiente que deveria conter coesão, foi apelidado de noise ou ruído, numa tradução livre, e foi observado inicialmente pelo psicólogo Daniel Kahneman, no ano de 2016, quando ele publica um artigo na Harvard Business Review em outubro daquele ano, no qual ele atesta a instabilidade do discernimento humano, que é fortemente influenciado por fatores irrelevantes, ou que ao menos deveriam ser irrelevantes frente à decisão a ser tomada, tais como o humor, o tempo, etc. Em definição sumária, a gente pode dizer que o ruído é o fator de variabilidade do julgamento que estimula a tomada de decisões distintas em casos semelhantes e é causado pelo conjunto de influências exercidas por fatores externos e irrelevantes à questão a ser decidida e que incidem no processo decisório. Assim, influenciados pelo ruído, profissionais das mais variadas áreas contradizem seus próprios juízos anteriores quando analisam o mesmo conjunto de informações em ocasiões diferentes. Ao se pensar em erro de julgamento e na tomada de decisão, é comum que as pessoas pensem em preconceitos sociais, como estereotipagem, ou cognitivos, como excesso de confiança, soberba ou otimismo infundado. Mas o ruído, na verdade, ele se trata de um erro diverso. E para explicar essa diferença, o autor se utiliza do exemplo de uma balança de banheiro e de alvos. Nesse sentido, ele argumenta que uma balança seria enviesada se as suas pesagens são geralmente muito elevadas ou muito baixas. Todavia, se o peso parece variar de acordo com o local em que a pessoa coloca o pé, a balança apresentaria o ruído. Assim, se uma balança consistentemente subestima o verdadeiro peso de uma pessoa em exatos 4 quilos, para mais ou para menos, ela é seriamente enviesada, mas ela não apresenta ruído algum. Já uma balança que informa 2 pesos diferentes quando a pessoa pesa 2 vezes, ela apresenta ruído. E o exemplo também fica bastante claro com a alegoria dos alvos apresentado pelo autor, que eu tomo a liberdade de reproduzir aqui. No primeiro caso, no exemplo A, nós temos um alvo com acertos. No exemplo B, nós temos um exemplo de ruído, então nós podemos enxergar que não há uma tendência. No exemplo C, nós vemos um preconceito, um enviesamento, que tende a deslocar os tiros para um ponto específico, e quando temos os dois, pode ser que eventualmente pelo ruído, no caso D, se acerte o alvo, se obtém o resultado esperado. Diego, desculpa Oi. te interromper rapidinho, é que o Rodrigo tá pedindo acesso a algo para ser autorizado. A Maria não Lúcia acabou de mandar no chat também. Não sei se o Autorizei professor ele. pode autorizá-lo. Ah, Já tá. autorizei. Obrigado, Obrigada. Camila. Imagina. Por esses exemplos, não, capaz, sem problema nenhum. Por esses exemplos, então, me parece que fica bastante claro que o ruído prejudica a precisão e complementa a ideia do autor, que a visão de que não se pode ignorar o papel da ideologia, assim como sentida como a ideia, a percepção da realidade pelos indivíduos, bem como afiliações políticas, educação em geral, experiências prévias de vida, etc., que a influência que esses fenômenos exercem na tomada de decisão pelos julgadores, influenciando a formação do julgamento e a adoção de uma ou outra linha de pensamento ou forma de interpretação. A própria ideia de imparcialidade do juiz configura por si só uma ideologia capaz de influenciar a forma de decidir dos juízes. O juiz, acreditando ser imparcial por força do seu ofício, da lei ou de princípios, por vezes ele pode acabar sendo influenciado de forma inconsciente por algum fator subjetivo, adotando um ou outro posicionamento com base numa ideologia ou experiência pessoal. Eu quero ressaltar desde logo também que
essa adoção de um posicionamento com base em fatores subjetivos, fazendo com que um julgador decida casos semelhantes de uma ou de outra forma, embora indesejável, não significa que ele decidiu de forma parcial, não significa uma quebra da imparcialidade, mas sim que o processo decisório foi influenciado pelo ruído. Nesse ponto, eu quero reproduzir aqui para os colegas que para mim parece um claro exemplo de ruído, que foi um trecho de umas considerações de um julgamento, considerações feitas pelo ministro já falecido Humberto Gomes de Barros, nos embargos de divergência no recurso especial 319.997, e eu peço licença aos colegas para citar o que ele diz, né? E ele começa: não me importam o que pensam os doutrinadores, enquanto for ministro do STJ, assumo a autoridade da minha jurisdição. O pensamento daqueles que são ministro deste tribunal, que não são ministro deste tribunal, importa como orientação. A eles, porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina de Barbosa Moreira ou Atos Carneiro. Decido, porém, conforme minha consciência. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual para que este tribunal seja respeitado. É preciso consolidar o entendimento de que os senhores ministros Francisco Peçanha Martins e Humberto Gomes de Barros decidem assim porque pensam assim. E o STJ decide assim porque a maioria de seus integrantes pensa como estes ministros. Esse é o pensamento do STJ e a doutrina que se amolde a ele. É fundamental expressarmos o que somos. Ninguém nos dá lições, não somos aprendizes de ninguém. Quando viemos a este tribunal, corajosamente assumimos a declaração de que temos notável saber jurídico, uma imposição da Constituição Federal. Pode não ser verdade, em relação a mim certamente não é, mas para efeitos constitucionais, minha investidura obriga-me a pensar que assim seja. Me parece muito claro aqui, nesse trecho, né, como é que um ministro vai dizer, não, eu decido assim porque eu penso assim. Parece muito claro uma influência de ruído aqui, nesse voto específico, né? Por certo que existem ofícios que são imunes ao ruído, mas o são assim pela necessidade de observância de regras estritas que vão limitar a influência do subjetivismo do sujeito sobre o juízo decisório, garantindo assim, por um certo padrão, que casos semelhantes sejam tratados de forma semelhantes. Ocorre que os juízes, por exemplo, eles são guiados por experiências pessoais, princípios gerais, regras de experiência, ou seja, juízos generalizados e abstratos que são utilizados para traçar o caminho até a tomada da decisão. E sendo a norma o resultado da interpretação da lei, não há um impeditivo de que os juízes obtenham resultados diferentes como consequência dessa interpretação. Dessa forma, se eles não chegam à mesma e exata conclusão que qualquer outra pessoa em seu papel, isso é tido como aceitável. E surge a pergunta, então, né, mas será que isso realmente é aceitável? E eu já adianto meu entendimento que não. Além desse exemplo aqui, que me parece bastante claro, as influências até da lei, da ideia de elevado saber jurídico que o próprio ministro coloca aqui, não é incabível a concepção de um juiz, por exemplo, que tendo vivenciado uma experiência, uma situação de violência na sua vida particular, por exemplo, um assalto, do qual tem resultado um mal para si ou para um membro de sua família, passe a aplicar penas mais severas ou ao julgar réus denunciados por crimes similares ao que ele experimentou. Não se pode considerar também que a afinidade de um julgador por uma determinada escola de interpretação ou linha de pensamento pode, por vezes, exercer uma influência na forma de julgamento num determinado caso concreto. Nesses casos, nós teríamos exemplos flagrantes de como o ruído influencia a capacidade de julgar de forma objetiva dos juízes. Isso ocorre não somente na esfera penal, mas como um todo, porque na lei brasileira, na legislação brasileira, nós encontramos uma série de exemplos em que ela abre um leque de discricionariedade para o julgador que
permite que ele transite entre as consequências jurídicas, que podem ser... Professor, desculpa te interromper, Diego. O Tiago também está tentando entrar na sala. O Tiago não aparece para mim aqui. Ele pediu para entrar agora. Para mim não apareceu aqui. Deixa eu falar com ele aqui no... Eu acho que ele tá num link errado. Porque tá aparecendo o horário 9 horas aí no print que ele mandou no WhatsApp. Da manhã ainda. Sim, aparece, ele está tentando entrar em direitos da personalidade, direito à proteção. É verdade. Eu estou avisando ele aqui. Desculpa interromper, porque, né? Rapaz, perfeito. Bem, vamos continuar. Eu falo com o Tiago em paralelo aqui, Diego. Perfeito. Como eu dizia, então, a lei abre um leque de discricionariedade com consequências que podem ser extremamente significativas e divergentes, e exige tão somente ao juiz que ele fundamente a decisão de forma adequada. No exemplo que eu dei do caso penal, ao fixar penas mais severas, mas decidindo de forma fundamentada, pode-se dizer que o juiz estaria agindo de forma parcial? Me parece que não, porque a decisão apresentaria justificativas ou fundamentos que o levaram a aplicar a pena mais severa. Todavia, por mais que a fundamentação por ele apresentada possa ser juridicamente aceitável no aspecto formal, igualmente é certo que a sua decisão apresenta uma forte influência de fatores externos, até mesmo do próprio processo, prejudicando, assim, a objetividade e coerência do julgamento. E outro fato que não deve ser desconsiderado é que essas influências são usualmente, para não dizer frequentemente, omitidas da decisão final, seja de forma deliberada ou não, porque às vezes não chegam nem mesmo à consciência do julgador. O julgador não pode nem se dar conta que ele dá penas mais severas porque ele experimentou uma situação similar, por exemplo. Perpetuando, então, essa ideia mística de que os juízes são árbitros imparciais que decidem unicamente com base nos fatos do processo e no direito. O problema que se observa está no fato de que a própria fundamentação é subjetiva, de modo que se pode observar que se julgados por juízes diferentes, casos semelhantes podem resultar em decisões distintas em maior ou menor grau, sem que esse fato cause muita estranheza. E não é incomum, inclusive, que o mesmo juiz, diante de casos juridicamente semelhantes, decida de formas diametralmente opostas em momentos diferentes. Então, me parece, respondendo à questão de se isso deve ser, como eu já adiantei, se isso deve ser admitido ou não, que isso não pode ser admitido, porque fere frontalmente o princípio da segurança jurídica, o qual também deve balizar as decisões judiciais. Agora eu passo a tratar da intuição. Esse mesmo impulso subjetivo, esses mesmos impulsos subjetivos que causam o ruído, aqui entendido, como eu expliquei anteriormente, como fator que provoca decisões divergentes sobre os mesmos fatos ou questões de direitos postas à apreciação pelo Poder Judiciário, podem acarretar um outro fenômeno interessante, denominado hunt, ou intuição em tradução livre. Ele foi assim definido em um artigo pelo juiz Hutchison, que assim disse: e meditando sobre a causa, o juiz espera pelo sentimento, o palpite, aquele lampejo intuitivo de compreensão que faz a ligação entre a questão e a decisão e que lança sua luz ao longo do caminho no ponto onde ele é mais escuro para os pés judiciais. Em resumo, a gente pode definir então a intuição como a epifania que faz a conexão entre a matéria que deve ser decidida, que está sob a apreciação do Poder Judiciário, e a decisão. Segundo o autor, o impulso motivador que leva o juiz a afirmar sua decisão é o senso intuitivo do certo e errado no caso particular.
Essa intuição, então, ela é o resultado da soma de uma série de estímulos construídos pelas provas apresentadas no processo, que se encontram com os ideais, estereótipos, presunções e experiências do julgador. E aqui é que reside a distinção fundamental entre o ruído e a intuição. Enquanto a intuição leva em conta as particularidades do processo e as provas produzidas para então formar a decisão, de modo que os elementos do processo influenciam os impulsos subjetivos do julgador relevantes ao caso, o ruído ignora totalmente esses elementos do processo, fazendo com que os fatores irrelevantes que incidem sobre a psique do juiz, por exemplo, como acordou, o que comeu no café da manhã, etc., ou impulsos subjetivos relevantes para ele, mas não para o caso, por exemplo, ter vivenciado uma experiência similar, exerçam uma influência exagerada na formação da razão de decidir. De modo que faz o caminho oposto. São esses fatores pessoais, então, irrelevantes e impulsos subjetivos que influenciam na forma do juiz avaliar os elementos do processo. Essa diferença, embora ela pareça sutil, ela é importante e, em casos práticos, ela se apresenta como um oceano de diferença. Complementa essa ideia o raciocínio, que eu não expus aqui essa diferença, mas do raciocínio da escola formalista e da escola racionalista americana de direito, mas eu só vou trazer a ideia racionalista, no sentido de que os juízes determinam o resultado. A escola racionalista de processo, tá, americana, ela diz que os juízes primeiro decidem e depois buscam a justificação da decisão que eles já tomaram. Então, a ideia é que os juízes determinam o resultado de um processo antes de decidir se sua conclusão possui, de fato, embasamento legal. E assim que eles obtêm a conclusão que entende mais acertada, passam então a buscar no ordenamento jurídico por princípios, normas ou precedentes que suportem a conclusão que eles já obtiveram. Ocorre que a intuição não tem o poder de, por si só, determinar o resultado do processo, como eu falei antes. E ainda pode ocorrer que, não encontrando fundamento capaz de justificar a conclusão obtida prima facie, ou na existência de uma lei clara em sentido diverso, o julgador se veja obrigado a rever o seu posicionamento. Assim, embora seja um elemento subjetivo, a intuição ela demanda confirmação e justificação, de modo que ainda está sujeita a alguma forma de controle jurisdicional. E esse fenômeno, a intuição, ele não é de todo maléfico. Isso porque a lei genérica e abstrata não é e nunca foi capaz de regular totalmente as relações humanas. A verdade é que, como dito no julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos pelo ministro Peckham, proposições gerais não decidem casos concretos. A decisão dependerá de um julgamento ou intuição mais sutil do que qualquer premissa maior articulada. E quanto mais difícil e à margem da lei for o caso, mais verdadeira se torna essa afirmativa. Então, principalmente, a intuição auxilia os juízes nos chamados hard cases, casos em que a legislação não é clara, e ele acaba tendo que decidir com base em princípios e normas, garantias gerais, na ausência do direito posto. Não é à toa que, no caso brasileiro, a Constituição Federal de 88 exige a comprovação de, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica para o ingresso na magistratura. Então, é certo que a experiência é um fator importante na formação do conhecimento, agregando na educação dos julgadores, de modo que, ao fim e ao cabo, as experiências prévias e os impulsos subjetivos dos juízes, construídos pela experiência prática, constituem elementos importantes para possibilitar a descoberta da norma mais adequada ao caso, sob apreciação daquele julgador. No fim das contas, são esses impulsos subjetivos, esses motores subjetivos que afetam a percepção e a compreensão do caso e que geralmente nem chegam à consciência dos julgadores e dos demais envolvidos no processo,
que vão condicionar a percepção da norma jurídica a ser aplicada ao caso concreto. Então, a gente deve ter em mente que uma causa madura para julgamento demanda um juiz igualmente maduro para julgá-la. A fim de concluir essa parte da exposição e visando não alongar demais esse debate, cumpre referir, então, finalmente, que, diante de tudo que eu expus até agora, chega-se à conclusão de que o ruído viola o princípio da segurança jurídica, sendo, portanto, indesejável. Por outro lado, a intuição ela possibilita que os julgadores decidam casos na ausência de clareza do direito posto, interpretando o caso concreto com base nas provas trazidas ao processo, do direito e dos princípios que entendem aplicáveis, influenciados por seus impulsos, fenômeno que seria tido como natural e, portanto, aceitável no nosso ordenamento jurídico. Dito isso, eu passo a uma breve exposição da segurança jurídica. A gente pode conceituar a segurança jurídica como um ideal de certeza e confiança acerca das normas legais vigentes, capaz, portanto, de manter a ordem e a segurança pública no Estado. A segurança jurídica é, assim, um princípio direcionado à estabilidade, à normalidade e ao sentimento de certeza e previsibilidade que o jurisdicionado tem de que, ao acionar o Poder Judiciário, ele não vai ser surpreendido com alterações súbitas na realidade jurídica. Nessa linha, a segurança jurídica se apresenta em duas dimensões. A primeira, que é a conjecturabilidade acerca dos possíveis resultados de uma ação judicial, e a segunda, que se refere à confiança de que a norma legal não vai ser modificada de forma arbitrária. Essa primeira dimensão, então, da conjecturabilidade das decisões judiciais, parte da ideia de que, estudando as normas escritas, a principiologia do direito e casos semelhantes, seria possível ao jurisdicionado ter uma expectativa do que pode ocorrer no seu caso particular. Já a segunda garante ao sujeito que as leis não vão ser manipuladas de forma arbitrária ao seu desfavor. Então, na verdade, a gente percebe que a segurança jurídica ela é uma garantia do sujeito contra o arbítrio do Estado. E é inegável que a segurança jurídica está ligada ao processo civil pelo princípio do devido processo legal, não se podendo ignorar o fato de que a segurança jurídica e a efetividade do processo estão ligadas de maneira umbilical. Isso porque o processo efetivo ele não pode ser realizado de qualquer maneira. E eu agrego a essa ideia a noção de que se a sociedade não desejasse unidade, uniformidade e coerência das decisões, não teria centralizado a prerrogativa da resolução de conflitos na figura do Estado juiz. E a própria história corrobora isso. Se nós olharmos na história da humanidade, nós podemos ver uma tendência de sempre buscar uniformizar, unificar, centralizar o poder decisório na figura de alguém, em tribos do xamã, no cacique, no período romano, nos pretores, no período do feudalismo, nos reis, e se esperava que essas pessoas decidissem de forma coerente. Então, me parece que a própria centralização do poder decisório na figura do Estado demonstra que a sociedade não se contenta com qualquer decisão proferida por qualquer um, evidenciando que a segurança jurídica é um princípio caro para a sociedade. Dito isso, eu passo para o tema principal, objeto da apresentação, que é a atual divergência existente no STJ acerca da aplicação do seu próprio precedente, consistente na possibilidade ou não da alegação de compensação como matéria de defesa em embargos à execução. Eu não vou aqui expor os requisitos para compensação civil, que eu imagino que os colegas conhecem. Eu vou apenas esclarecer que a doutrina majoritária reconhece que a compensação tributária apresenta requisitos que lhes são próprios, particulares, especialmente considerando que a administração pública está adstrita ao princípio da legalidade. Começa, então, a compensação
que é inspirada no direito privado, a compensação tributária encontra previsão no artigo 170 do Código Tributário Nacional, que prevê que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo com a fazenda pública. É certo, então, que, por se tratar de uma norma geral, essa previsão não é, por si só, suficiente para possibilitar o exercício do direito à compensação, dependendo de uma norma regulamentadora por meio de lei ordinária. Igualmente, corroborando a ideia da possibilidade de compensação tributária, o artigo 156, inciso 2 do CTN, prevê de forma clara a compensação como forma de extinção do crédito tributário, equivalente, portanto, ao pagamento. A compensação, então, se trata de pagamento indireto, mas ainda assim pagamento, capaz de satisfazer a obrigação. A compensação tributária, então, ela pode ser definida como uma forma de aproveitamento do indébito tributário, ou seja, do que se pagou indevidamente, capaz de extinguir de forma simultânea o crédito tributário, ou seja, o crédito da fazenda pública perante o contribuinte, e o indébito, o crédito do contribuinte perante a fazenda pública. Ocorre que, muito embora as inúmeras vantagens do Instituto, a compensação apresenta significativas distinções quanto à sua aplicação no âmbito tributário, com contornos que lhe são próprios, ainda que seja originária da teoria geral das obrigações. E esse raciocínio advém da leitura dos artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional. E isso decorre porque, ainda que o conteúdo, alcance de institutos e conceitos e formas do direito privado não possam ser alterados pela lei tributária, o artigo 109 dispõe que os princípios são utilizados, mas que, para definição dos respectivos efeitos tributários, não se vai utilizar esses mesmos conceitos. Em outras palavras, ainda que quando trazidos ao direito tributário, os institutos oriundos do direito privado devem ser entendidos com base nos princípios que o norteiam nos sistemas que os originaram, mas que seus efeitos na esfera tributária poderão ser diversos, de acordo com as normas tributárias que assim o prevejam. Portanto, pela análise desses dispositivos, é possível concluir que os conceitos dos institutos importados do direito privado são mantidos quando aplicados no direito tributário, mas seus efeitos podem ser modificados e que o entendimento dos institutos importados do direito privado devem ser interpretados pelas normas e princípios do direito privado que originaram, sendo seus efeitos, todavia, analisados com fundamentos nas normas tributárias específicas que, porventura, tenham o condão de modificar esses efeitos originais. Pelo que eu disse até então, é possível extrair que as condições gerais para o exercício do direito de compensação de créditos tributários são que se opere entre créditos líquidos, entre bens fungíveis, a existência de créditos e débitos recíprocos entre contribuinte e fisco, além de norma específica autorizadora ou decisão transitada em julgado. E aqui eu passo ao problema. Feitas essas considerações, a gente tem que olhar toda a problemática agora que a gente está enfrentando. E começa com a edição da Lei de Execução Fiscal de 1980, que no artigo 16º, parágrafo 3º, expressamente vedava a alegação de compensação, vedava e ainda veda, aliás, a alegação de compensação em sede de embargos do devedor, até mesmo por inexistência de previsão legal autorizadora, como na época, como constou da sua exposição de motivos. Ocorre que, posteriormente, no ano de 1991, e depois, em 96, foram editadas as leis 8.383 e 9.430, que passaram a admitir a compensação tributária, ao menos na esfera federal, gerando, então, um debate acerca da possibilidade ou não de alegação de compensação tributária como matéria de defesa em embargos à execução fiscal. E após diversos julgados
em ambos os sentidos, a questão foi submetida à apreciação pela STJ por meio do RESP 1008-343 de São Paulo, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, firmando a tese objeto do tema número 294, que ao menos deveria ter pacificado a questão. Todavia, o que se viu foi justamente o oposto, uma vez que o entendimento firmado nesse julgado passou a ser utilizado para sustentar ambos os fundamentos, a saber, a possibilidade de alegação de compensação como matéria de defesa em embargos de execução e a impossibilidade de alegação da compensação, salvo quando previamente homologado pelo fisco. E pelo que eu já disse anteriormente, é certo que essa situação viola a segurança jurídica que seria esperada com o julgamento desse caso, que deveria ter pacificado a questão. E me parece também que essa ocorrência de julgamentos divergentes é causada pelo ruído, uma vez que alguns julgadores, influenciados por fatores externos, não conseguiram captar o real significado dessa decisão, decidindo de forma diversa ao precedente firmado pelo próprio STJ. Agora eu vou analisar essa decisão e tentar mostrar para os colegas o posicionamento que eu firmei, extraí depois de muita pesquisa, no sentido da possibilidade de utilização da compensação como defesa em embargos de execução. De plano, eu tenho que salientar que o julgado que apreciou essa legislação apreciou a legislação posterior à Lei 8.383 e 9.430, em confronto com o artigo 16º, parágrafo 3º da Lei de Execuções Fiscais. E nesse ponto, então, já é possível, como a gente pode ver ali, até da ementa anterior, deixa eu voltar aqui, é citado aqui, ó, na ementa, o artigo, todos os artigos, artigo 16º, artigo 66 da Lei 8.373 e artigo 74 da Lei 9.430. Aqui eu esqueci só para mostrar os julgamentos divergentes pela possibilidade, citando o julgamento paradigma, entendendo pela possibilidade de alegação da compensação, e depois pela impossibilidade, citando também o julgamento paradigma. Então, mostrando, então, que existe essa divergência atual, utilizando como fundamento esse mesmo precedente. Da análise desse julgamento, então, é possível constatar a ocorrência da superação lógico-temporal da previsão da Lei de Execuções Fiscais pelas legislações posteriores, que reformularam toda a sistemática da compensação de tributos, prevendo, então, a sua possibilidade, que até então era inexistente, em especial a Lei 8.383. Ainda convém referir que a Lei de Execução Fiscal ela é anterior à própria Constituição Federal e ao CPC, de modo que a gente tem que interpretar os seus dispositivos com base nessa premissa, de maneira a compatibilizá-la com o direito vigente. É necessário ter em mente também que, como eu disse anteriormente, que essa lei surgiu antes da edição das legislações que regulamentaram o direito à compensação, que somente veio a ocorrer no ano de 1991 e somente na esfera federal. E também, como eu já disse, que a própria Lei de Execuções Fiscais evidenciou que a vedação de compensação naquele momento decorreu da então inexistência de lei que a regulamentasse. Isso se deve, então, como eu já referi, que a compensação tributária não poderia ser alegada, visto que dependia de uma lei que a autorizasse, que até aquele momento não existia. Além disso, esse precedente delineou de forma clara os principais requisitos autorizadores da compensação, que são a existência de crédito tributário como produto de ato administrativo do lançamento ou do ato norma do contribuinte que constitui o crédito tributário, a existência de débito do fisco como resultado, de ato administrativo de invalidação do lançamento tributário, de decisão administrativa, de decisão judicial ou de ato próprio da administração
quando autorizado em lei, cabendo à administração tributária a fiscalização e posterior homologação do débito do fisco apurado pelo contribuinte e a existência de lei específica editada pelo ente competente que autorize a compensação. Igualmente, a gente não pode ignorar, e está destacado aqui na tela, o item 3 dessa ementa, que deixa muito clara a superação do óbice legal do artigo 16º, parágrafo 3º da Lei de Execuções Fiscais, ao prever que, com o advento da Lei 8.383 de 91, restou superado esse óbice, passando a ser admissível a alegação de extinção parcial ou integral do crédito tributário em razão da compensação já efetuada, uma vez que a alegação da extinção da execução fiscal ou necessidade de dedução de valores pela compensação tem a capacidade de infirmar a liquidez do título executivo. E lembrando ainda que os embargos do devedor podem versar sobre causas extintivas da obrigação. Eu gosto de lembrar aqui também que os embargos à execução, eles ordinarizam o procedimento, isso tem que ficar bem claro. Eles têm natureza jurídica de ação de conhecimento. Então, isso reforça a possibilidade de alegação da compensação. Ainda, cabe referir que a própria prática desmente a necessidade da prévia homologação pelo fisco para alegar a compensação como matéria de defesa. Uma vez que, com a simples entrega da declaração de compensação pelo contribuinte, após a sua transmissão, os débitos em abertos já são automaticamente excluídos do relatório de situação fiscal do contribuinte. Em outras palavras, a decorrência lógica e automática da entrega da declaração de compensação é a extinção dos débitos, de modo que ela produz efeitos imediatos, ainda que condicionada à posterior verificação. Só para esclarecer aqui, eu acho que eu não falei, as leis que eu citei anteriores, Lei 8.383 e 9.430, elas dizem que o contribuinte pode alegar a compensação, mas que está sujeita à posterior homologação pelo fisco. Tá? Então, por isso esse embate. E essa realidade fática, então, ela evidencia que a compensação se perfectibiliza no exato momento de sua comunicação, de forma independente da necessidade de reconhecimento, deferimento ou homologação pelo fisco. E, além disso, a ulterior subsistência de condição resolutória não tem a capacidade de afastar essa imediata produção de efeitos da compensação declarada pelo contribuinte, especialmente pela análise dos artigos 116, inciso 2 e 117, inciso 2, ambos do Código Tributário Nacional, que dispõe que, em se tratando de situação jurídica, compensação é uma situação jurídica, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes seus efeitos desde o momento em que esteja devidamente constituída, nos termos do direito aplicável. E 2, que sendo resolutória a condição de homologação é resolutória, reputar-se-ão perfeitos e acabados os atos ou negócios jurídicos condicionais desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Então, me parece que a interpretação desses dispositivos permite extrair a conclusão de que o fato gerador, compensação, deve ser tido por ocorrido e seus efeitos tidos por existentes desde a constituição da situação jurídica, ou seja, desde a constituição da compensação, e em se tratando de situação jurídica sujeita à condição resolutória, o ato ou negócio jurídico se reputa perfeito e acabado desde a sua realização. Assim, me parece inafastável a conclusão de que, a partir do momento da prática regular, a transmissão da declaração da compensação, os seus efeitos se operam de forma imediata, considerando-se perfeita e acabada até a posterior revisão pelo fisco. Em outras palavras, a compensação extingue o crédito tributário tão logo transmitida a declaração de compensação, independente da homologação, resguardado o prazo para futura manifestação pelo fisco. Dito tudo isso, me parece claro que a tese firmada no tema 294, decorrente da decisão proferida no RESP
1008-343 de SP, que admite a alegação de compensação em sede de embargos de execução, utiliza o termo efetuada no sentido de transmitida pelo contribuinte, mostrando-se desnecessária, então, para sua alegação a efetiva e prévia homologação ou aceitação pelo fisco. Eu quero lembrar ainda que a finalidade da legislação que possibilita a compensação é evitar o ajuizamento de uma ação de repetição de indébito pelo contribuinte, o que certamente oneraria o fisco, uma vez que iria acarretar a condenação de sucumbência no caso de procedência. Então, até mesmo por questão de economia processual, e lembrando novamente que os embargos de execução possuem natureza de ação, não me parece haver óbice para que se permita a averiguação da regularidade e validade da compensação já intentada pelo contribuinte pela via administrativa em sede de embargos à execução. E, dito isso, eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Diego. Excelente. Bem. É um tema diferente, né? Bem distinto, uma abordagem inovadora até. A primeira questão que eu não fiquei muito convencido é o conceito de ruído, né? Esse é um conceito provavelmente que vem de outra ciência, não do direito. Então, ele vem da psicologia. Vem da psicologia, né? Porque tem um outro autor que é o Nate Silver, que ele trabalha com a ideia de sinal e ruído, mas para fins de predição. Então, eu não conheço muito esse conceito de psicologia. Até trabalho um pouco com psicologia comportamental e lá no direito tributário eu orientei um colega muito inteligente, que é o Fábio Tonkowski. Ele fez doutorado na USP e ele defendeu conosco um trabalho que é sobre heurísticas, comigo e o professor Juarez. Só que trabalha com vieses, não com ruídos, né? E até ali você colocou nos grupamentos, né, os ruídos diferentes dos vieses. E o ruído seria uma forma, pelo que entendi, de perturbação cognitiva, né? Não é uma área que eu conheço muito, mas eu fiquei pensando que eu trabalhei muito mais com vieses do que com ruídos. E conheço o trabalho do Nate, que ele tenta verificar quando que eu tenho ruídos e quando que eu tenho sinais. Mas eu fiquei um pouco pensando sobre essa questão dos ruídos mesmo. E outra questão que eu pensei, só eu puder fazer... segunda, Perfeito. Daí eu já falar as duas ao mesmo tempo, é a questão da abordagem em geral. Me parece uma abordagem que entra na discussão de como decidimos, né? Tem uma discussão se nós decidimos racionalmente, e outros acham que essas decisões morais, eu me lembro lá da filosofia, né? E um pouco da teoria da decisão. Essa decisão, ela muitas vezes, ela é racional, e tem uns que dizem, alguns filósofos morais, né, que dizem que essa decisão, ela acaba não sendo racional. Em última instância, ela é emocional. Muitas vezes na sua fala parece que aparece uma ideia de emotivismo, não de cognitivismo, ou seja, eu não consigo chegar a uma decisão com base em critérios de alguma forma materiais ou que sejam racionais, né? Então me pareceu assim que a gente cai um pouco nessa questão do emotivismo, tipo, o juiz, ele ou o ministro, ele se confundiu, ele não tinha as maiores a informação correta, ele decide por hint, por insight. Me parece um pouco de emotivismo aqui na decisão. Não sei se é isso, né? Eu também não sei se o nosso procedimento vai ser abrir um conjunto de questões, pelo menos 2, 3, aí passando para o Diego, o que preferem. Eu queria escutar uma pessoa em particular, se me permitirem, se me deixarem solicitar aqui o auxílio de uma psicóloga, eu queria escutar a Julise um pouquinho sobre isso. Oi, professor. E auxiliar aqui um pouco, e depois abrimos para o Diego comentar um pouco.
Pois é, o Diego comentou ali que o conceito de ruído vem da psico, né? Eu na graduação, a gente não chegou tanto a trabalhar a questão do ruído, mas a questão do viés e tal, e a questão da ancoragem também, que é um fenômeno de quando a pessoa tende a olhar mais para um lado, aquilo pesa mais. Mas durante a tua apresentação, principalmente ali na questão dos ruídos, naquela tua parte mais inicial, me ocorreu muito assim, eu sou mais da área da psicanálise, né? Eu fiz os meus estágios na área da psicanálise, e a máxima da psicanálise é o quê? Que nós não somos senhores do nosso aparato psíquico, né? Que nós não temos como ter este controle, né? Então, às vezes, me parece, por esse meu viés mais psicanalítico, muito difícil entender isso. Como controlar isso efetivamente? Eu acho que é impossível. Eu acho que é uma questão de minimizar e de tentar alcançar o máximo possível o conhecimento por parte do próprio julgador das questões dele, né? Que ele possa entender aquela posição e aquele papel dele, mas não consigo ver isso eliminado, assim, por pensar muito por esse aspecto de que nós não temos como ter esse controle absoluto pela nossa mente, pelos nossos desejos, sobre aquilo que a gente atua, né? Então, essa é um pouco a minha percepção, e que é mais a psicologia comportamental, que estuda mais a questão dos vieses, e muito no sentido daquilo que o professor falou, né? Obrigado, Julise. Acho que passamos ao Diego e depois abrimos mais uma bateria de questões, pode ser? Tá. Só para esclarecer, então, né, me parece que há uma diferença bastante clara entre ruídos e vieses, né? Porque o ruído, e tem artigos que eu li, e eu acho que eu disponibilizei aos colegas naquele link, tem todos os artigos que eu li, e tem um deles que é muito interessante, que é um artigo de um advogado americano, e que ele entrevistou juízes e advogados, questionando como é que eles decidem e tal. E aí fica bastante clara essa questão de que o viés, o preconceito, né, o enviesamento, ele é uma coisa muito mais forte. O ruído ele é mais sutil, porque tu não te dá conta que tu está sofrendo esse ruído. E isso que gera, por exemplo, os colegas que são advogados aqui já devem ter passado por isso, de um mesmo juiz decidir de formas diferentes. Casos similares, casos semelhantes. Como é que a gente explica isso? Né? O enviesamento não me parece que ele explica isso, porque o enviesamento ele levaria a pessoa a decidir sempre daquela forma. Naquele exemplo da balança que eu dei, né, aparece bastante claro, é sempre 4 quilos a mais ou 4 quilos a menos. Né? Há um enviesamento sério ali. E a questão da parte que a decisão é emocional, eu discordo um pouco, porque a intuição, né, fosse emocional totalmente, nós não teríamos a intuição. Esse fenômeno da intuição, como eu falei, a diferença dele é que ele é temperado, é o processo contrário. Enquanto o ruído exerce uma forte influência na capacidade do jogador decidir, a intuição a intuição sofre a influência dos elementos do processo, do direito, dessa parte objetiva, racional. E é uma pena que eu não consegui, eu tenho um exemplo claro de intuição, que eu não consegui as notas taquigráficas desse julgamento, mas é um julgamento que eu presenciei, que eu vou relatar aqui para os colegas, que envolvia um caso de bolsa de valores, enfim, não venho entrar muito ao caso, e que no dia da sessão de julgamento, o julgador, o relator, estava falando, eu vou tirar de pauta. E aí ele falou, por quê? Aí ele tira de pauta, e na próxima sessão ele julga e fala, eu ia julgar este caso, eu ia desprover a apelação, porém, no dia que eu tirei de pauta, saiu uma matéria no jornal sobre esse caso, sobre esse golpe, dando todos os contornos. E quando eu olhei aquela matéria, mas eu já vi isso. E aí ele se lembrou do caso e passou então a reestudar o caso. Então fica muito claro, foi uma experiência pessoal, ele viu uma matéria no jornal que disse que determinada prática era ilícita
e se lembrou do processo. E por isso reanalisou todas as provas, todos os elementos de convicção do processo e julgou de forma contrária da que ele ia julgar inicialmente. Enfim, coloco a palavra à disposição. Obrigado. Eu participei de 2 casos. Eu era conselheiro do CARF, que nem o Thiago Dayan, né? Aí, claro que nós julgamos. Julgar é uma coisa muito difícil. E às vezes a gente fica... Não sei se alguém já julgou, mas eu tive experiência... Não sei se o Thiago tem essa facilidade, mas eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu vi um caso lá que eu tinha bons argumentos para dizer que existia sonegação e bons argumentos para dizer que existia planejamento tributário. Muitas vezes eu levar em consideração as consequências. Qual é a consequência disso? Bem, a consequência é que se eu declarar a sonegação, tem uma sanção e isso, se estiver errado, eu posso causar um dano maior do que se eu admitir de tal outra forma. Ou eu vou autorizar uma conduta a ser repetida milhares de vezes, isso vai causar um outro dano. Então, às vezes, eu levar em consideração as consequências. Mas, via de regra, eu notava que as decisões, elas exigem um grau de, claro, de emoções, mas eu diria diferente. Eu diria de diretrizes para julgamento, quase ideologia, assim, são valores, premissas de julgamento. As minhas premissas são essas. E eu sigo premissas. Não tanto intuitivas, não tanto emocionais. Até queria escutar o Thiago, se ele estiver disponível ali. E outro que eu vi, Diego, olha só que interessante. Eu participei de um julgamento que era um caso tributário, né, no Supremo, que era a compensação de estados, no caso era o estado de Sergipe, pela redução de alíquotas de IPI em estímulo à linha branca, que a gente chama, né, aquela linha de eletrodomésticos. Tá? E aí, por unanimidade, não, por maioria dos votos, se decidiu que os estados tinham direito à devolução, a compensação pelas perdas nessa política anticíclica da União. Um mês depois, o município de Itabi, em Sergipe, mesmo estado, pediu a compensação do FPM. Um pedido do FPM, outro pedido do FPM. E aí, por unanimidade de votos, o tribunal não concedeu o mesmo direito que tinha concedido, com a mesma composição, no julgamento anterior. O que eu achei, assim, já conversei com milhares de pessoas, milhares é exagero, né? Mas com vários colegas sobre esse assunto, e várias são as possibilidades. Uma é a possibilidade de interesses políticos, não é um erro cognitivo, pelo contrário, é um viés político da corte em relação àquela matéria. O outro é uma compreensão distinta de estados e municípios, em que não há compreensão de que existe simetria. Eu já vi alegações, em outros casos, não nesse, de que existem elementos paralelos. Existe o colegiado, às vezes a gente julga de uma forma ou de outra, por alguma razão. Então, eu creio que existem jogos ocultos, eu gosto muito de teoria dos jogos, né? Existem jogos ocultos que não aparecem no jogo concreto, os jogos paralelos. E eu já vi, assim, por colegiado, a gente julgar contra as convicções para ganhar num caso mais importante, ou num caso subsequente. Então, o que eu fico pensando, Diego, aí eu me pergunto, como isolar um caso que é de ruído? De outros casos que têm interesse econômico, político, social, colegiado e tantos outros casos. Primeiro, Camila, desculpa, se eu puder só para te responder. Só um pouquinho. Se eu puder só responder. Para fazer um bloco de questões. Não sei se é a Camila ou mais alguém que quer perguntar. Ou alguém? Oi, eu quero, não sei se eu espero o Diego responder ou se eu já pergunto e ele responde. Várias questões e aí abrir Tá. Não é... Se tu puder, Camila, só esperar, porque eu só quero responder, porque aconteceu uma coisa muito interessante agora e eu não sei se o pessoal se deu conta. Professor, não sei também se tu se deu conta e sugiro aos colegas depois olharem a gravação de novo. Professor, quando tu estava falando como tu julga, tu falou, eu julgo por diretrizes, por ideologia. Tu falou depois de diretrizes, tu usou essa palavra. Isso é intuição. Todo mundo tem uma ideologia, todo mundo tem. Então, isso só corrobora essa minha, pelo menos na minha visão, essa minha ideia. Tu falar questões políticas, partidárias, isso é ruído. Isso tudo é como eu falei. Afiliações, isso é ruído. Isso vai influenciar a tua forma de ver o mundo e como tu decide. Eu só queria fazer essa parte porque
que foi muito oportuno quando tu falou diretrizes, depois ideologias, ou seja, tu tem valores, ou seja, o que são essas tuas diretrizes? Tu tem valores que tu elegeu. Por que tu elegeu o valor A acima do valor B? Eu te explico depois, Diego. Mas vamos passar a Camila e depois vamos escutar o Thiago. Eu ainda no tema do ruído, mas depois também eu vou fazer uma pergunta do precedente tributário, tá? Mas eu, quando li o artigo do Daniel Kahneman sobre o noise, o entendimento que eu tive sobre o que é ruído foi um pouco diferente, assim, claro, né? Tu fez um estudo bem mais aprofundado, não quero comparar. Mas esses exemplos que tu trouxe, me pareceu na conceituação que se tratariam de vieses, de tendências, né? Assim, é uma ideologia política, é um viés que eu vou ter. Se eu sou mulher, eu vou ter uma tendência a julgar mais em favores de mulher. Isso, em tese, pelo que eu entendi, não seria o ruído. O ruído teria mais a ver com, assim, estado de humor, o que comeu no almoço, se está chateado, questões inconscientes, né? Aquela questão do STJ, aquele precedente, me pareceu que o ministro ele estava completamente consciente de que ele estava desconsiderando, assim, ele estava firme no posicionamento dele. Não pareceu ser uma coisa assim que ele acabou definindo sem querer. Eu acho que daqui a um ano, no mesmo caso, ele poderia tomar o mesmo posicionamento. E até isso no artigo do Daniel Kahneman, ele traz exemplos de médicos, né, de outros profissionais que, diante das mesmas circunstâncias, em tese, né, conscientemente falando, chegavam a diagnósticos diferentes, porque dependia se estava mais cansado no dia, né, e questões, assim, totalmente aleatórias, que não eram possíveis de ver. E aí, com base nessa dúvida que eu fiquei, assim, de esclarecimento do que é o ruído e do que é o viés, né, do que é o consciente ou a ideologia, eu queria perguntar primeiro, nesse precedente do STJ, se na tua percepção foi o ruído o fator que fez essa alteração decisória, né? Porque, assim, no direito brasileiro, além do ruído, que é algo inerente, né, aos humanos, nós temos leis contraditórias, um arcabouço muito complexo. A gente pode ter N interpretações para um caso idêntico, né? A gente, inclusive, encontra fundamentações de doutrinadores renomados totalmente opostas. Então, às vezes, até o passar do tempo e novas experiências, como esse exemplo que tu trouxe, que ele leu uma matéria, um fato novo, fez com que se mudasse o entendimento, né? E não necessariamente isso foi provocado por um ruído. Então, como a gente conseguir, mais ou menos a pergunta do professor, destacar que o ruído foi a causa raiz daquela alteração no julgamento, e aí tentando puxar para essa questão tributária, né, da compensação, que para mim não ficou muito claro, assim, se essa alteração de posicionamento do próprio STJ foi de um mesmo juiz que no momento decidiu por questões de ruído, ele não fundamentou. Como que tu chegou a essa conclusão? Assim, fiquei curiosa para saber mais. E muito obrigada. Obrigado pela pergunta. Primeiro são... Thiago, por favor, vamos fazer um bloco de questões. Por favor, Thiago. Em geral, a gente faz um bloco e você responderia depois, para permitir a participação de vários. Professor, boa noite a todos. Pegando um gancho do que o senhor estava falando em relação ao julgamento, assim, pelo fato de eu ser advogado no CARF e regra geral, o intuito da nossa função no cargo inclusive de CARF, como nós temos uma vaga destinada aos contribuintes, então assim, a gente tem que defender os contribuintes. Então, quando eu pego um processo, a primeira coisa que eu analiso é assim, mesmo que, sei lá, indiretamente, subjetivamente, eu penso, eu preciso ajudar esse contribuinte. E aí eu faço uma análise dos fatos, mas aplico verdade material, faço tudo que eu posso, inclusive até falando mais como advogado do que como julgador, porque eu acabo advogando para o contribuinte. Mas, regra geral, eu estava fazendo um levantamento hoje com a minha turma, existe um índice de 90% de negar provimento na minha turma, de 85% a 90%. Mas não é nem por culpa nossa, é por culpa dos contribuintes. E eu não sei se, de repente, é a mesma coisa que quando eu comecei a escrever artigos. Eu
eu determinava um tema e eu tinha que colocar meu ponto de vista, eu tinha que defender aquilo ali, eu tinha que ficar batendo aquilo ali e eu não mostrava geralmente o outro lado, a outra vertente, não conseguia explicar de repente a ele porque eu queria defender o ponto de vista e eu achava que estava certo. Sobre a compensação tributária, sobre o que o colega Diego estava falando, assim, a gente também tem muitas decisões contrárias no CARF, inclusive decisões no CARF que contrariam o próprio STJ, uma vez que, como não existe decisão no recurso repetitivo, a gente continua julgando decisões contrárias ao STJ. Assim, com relação ao que o senhor estava falando de julgamento, basicamente é assim que eu julgo, é assim que eu penso e tomo como ideia. Uma outra coisa também com relação ao que o senhor tinha falado, com relação à consequência, por exemplo, empresas do Simples Nacional, empresas pequenas, com faturamento até 4.800.000, inclusive hoje, mas eu estou julgando processos de 2002, 2005, de 2002, 2005, que aconteceu lá em 2005, e eles estão com um processo suspenso, exigibilidade suspensa, esperando uma decisão. Se eu decido hoje que eu nego o provimento de um recurso de 2005, eu praticamente quebro a empresa, porque ela vai ter que se adaptar a um regime que não é mais o Simples Nacional, que ela foi excluída em 2005, e aí ela vai ter que colher essas consequências nos anos posteriores. Então, assim, regra geral, na hora que eu julgo, eu tento de alguma maneira defender o contribuinte. Eu acho até, só para concluir, Diego, que assim, geralmente a gente pensa que razões fundamentam decisões. O professor Juarez fala que predisposições moldam interpretação. E aí, eu só não entendi o que o ruído faz. O ruído parece que distorce uma interpretação correta, né? Não sei. Aí eu te passo e depois vamos até um último bloco aí. Vamos lá, foram muitas perguntas, eu tentei fazer umas anotações aqui, não sei se vou conseguir responder todas, mas primeiro ponto que eu quero destacar que apareceu muito, e claro, é difícil explicar em pouco tempo assim, mas o ruído não é um acidente, né? Apareceu muito, é uma coisa acidental, não, a pessoa quando decide com ruído, ela quer decidir aquilo, ela não se dá conta, e essa é diferença do ruído. E eu vou pegar um exemplo bem chulo, tá? Mas vamos pegar, por exemplo, a diferença entre o ruído e enviesamento. Vamos pegar um enviesamento de preconceito, tá? O indivíduo que tem preconceito contra mulheres, contra afrodescendentes, ele sempre vai decidir contra. E ele está consciente disso, é invariável, ele sempre vai decidir de forma contrária a essas pessoas, a esses indivíduos. Tá? O ruído, ele não é isso. O ruído, deixa eu pegar deixa eu tentar pegar um exemplo. Ô, Diego, desculpa só te interromper, mas o termo foi utilizado que não necessariamente ele é consciente, e não que ele seja acidente. Ah, tá, perfeito. Tá, perfeito. Não, o ruído, ele nunca é consciente. O ruído, ele nunca é consciente. Tu não sabe que tu está sofrendo essa influência do ruído. Tu não te dá conta disso. Né? E não é só essas matérias irrelevantes. Né? Como eu acordei no dia, porque se tu der para por exemplo, o exemplo que o Kahneman usa no artigo, né, que ele foi numa financeira, as pessoas tinham que conceder empréstimos, e aí a mesma pessoa, para 5 analistas diferentes, saíam 5 resultados diferentes. E o mesmo analista analisando uma ficha similar em dias diferentes, concedia créditos diferentes. Né? N fatores justificar isso. Não só como a pessoa se está de bom humor, mau humor. Por exemplo, foi no Tribunal de Justiça do Paraná, acho que foi que fizeram esse estudo, né? Para ver como o ruído está presente. As sentenças proferidas depois do meio-dia, depois do almoço, eram mais de procedência do que de improcedência. Isso foi um estudo feito. Né? Não, tu vai dizer que é enviesamento?
comi um frango bom, uma batata frita gostosa sexta-feira, tomei uma cerveja, né, final de expediente. Isso não é envezamento, isso é ruído. O cara não se deu conta, ele está mais feliz, ele olha com outros olhos. Mas não é só essas questões, uma própria experiência pessoal, né? Daqui a pouco o cara se lembra, eu tô analisando um caso, o juiz está analisando um caso. Mas eu já passei por essa situação. Eu sei como é indignante. A questão, e aí vem a questão, a diferença entre o ruído e a intuição. A questão é o peso que elas têm, que elas exercem na análise do caso. Porque como eu dei no exemplo anterior, o que aconteceu? O desembargador leu uma matéria e se lembrou do caso. E teve toda uma reanálise do caso, das provas, e ele então viu, não, realmente. Mas uma intuição dele, foi uma experiência que ele passou. Mas essa experiência, ela é temperada pelos fatos do processo, pelo direito, né? O ruído não, o ruído é o contrário. O ruído, o juiz praticamente ignora o direito, as provas, e vai decidir com aquela questão subjetiva muito latente. Vai fundamentar, óbvio, vai procurar justificações no direito posto, em princípios e tal, mas ele está com aquilo. E ele não se dá conta que está com aquilo. Eu não sei se eu consegui... E respondendo a questão também, por que a decisão do ministro Humberto, eu considero que foi afetada pelo ruído e não se trata de um enviesamento. Eu vou até abri-la aqui agora para poder demonstrar, não vou compartilhar, mas ele fala aqui, né? O pensamento daqueles que não são ministros deste tribunal importa como orientação. Ele também fala, corajosamente assumimos a declaração de que temos notável saber jurídico. Ele está dizendo, então, aqui, interessa saber o que os outros pensam, eu só não me vinculo. Eu vou decidir conforme a consciência. Um enviesamento seria, não me interessa saber como os outros pensam. Eu penso assim e ponto final. Tu vê, é um ruído sobre o ruído. A gente leu o mesmo texto e teve interpretações diferentes. Não, e até isso é interessante. E para dizer por que aquela decisão teve ruído, aquela decisão ali são turmas diferentes, tá? O STJ é composto por turmas, são sempre 2 turmas de direito da medicina em matéria de direito privado, 2 turmas de direito tributário. Acho até que direito tributário tem mais que uma, eu não me lembro agora exatamente a composição. Mas então há uma divergência entre turmas, tá? E a questão ali, por que é ruído? Lendo os fundamentos, tu vê assim, ó, os caras conseguiram, de uma mesma decisão, eu não sei se vocês conseguiram ver ali, talvez tenha sido erro meu, mas acho que eu demonstrei ali, uma pela possibilidade e outra pela impossibilidade, e as duas citavam o mesmo precedente. Né? É um erro de interpretação. Tem turmas interpretando o mesmo texto de formas diferentes. Por quê? Aí escapa do nosso... Mas eles interpretam de forma diferente aquilo. Agora, eu acho, Diego, assim, já indo para a última rodada, que para mim o conceito ainda de ruído aí não ficou muito claro. Outra aplicação dele analógica para uma teoria do controle das decisões também não é muito clara. E eu vejo que a ideia de nós identificar se é viés, se é uma ancoragem, se é uma ideologia, é para fins de controle da deliberação. Mas também não escapa o fato de que nós podemos ter decisões totalmente distintas em algumas questões. Por exemplo, o que nos interessa hoje no direito tributário é uma discussão sobre consequencialismo, né? Até que ponto as consequências moldam a interpretação em determinados casos. E aí eu acho que o consequencialismo, pelo sufixo ismo, é uma forma de ideologia. Essa ideologia significa um conjunto de ideias sobre como eu moldo minha decisão. Essa ideologia, ela tem um sentido pejorativo, como racismo, sexismo, etc., etc., quando eu desconsidero elementos fundamentais para fins de formular a minha argumentação. Mas
eu faço esse esforço interpretativo, e eu uso o professor Juarez Freitas de base, né, em vários artigos e textos, etc., para fins de controle da decisão e verificar se existem realmente erros, porque às vezes existem interpretações absolutamente distintas. Agora, o que molda o aparato psicológico para fins de decisão, eu acho muito complexo entrar no aparato psicológico, porque eu até estudei um pouco de epistemologia, falei para vocês, mas existem duas correntes na epistemologia que são muito contraditórias. A epistemologia que parte da ideia internalista, que vai verificar como é que eu conheço as coisas, como é que se dá a minha crença, e a externalista, que abandona a possibilidade de eu tentar entrar no aspecto psicológico e só verifica aspectos externos à consciência, para falar assim, nesse sentido. Então, o meu temor aqui em nós falarmos em ruídos é verificar causas psicológicas da decisão e da interpretação. Eu não sei, eu cheguei até a estudar, li um livrinho lá sobre matrizes da psicologia, Julissa, e são centenas, né? Sei lá, não sei se são centenas, mas são muitas, né? Eu acabei gostando mais daquela cognitiva, comportamental, achei mais interessante que a psicanálise, né? Eu tenho esse livrinho aqui, são várias mesmo. Ah, esse livrinho é clássico, né? Muito bom, eu gostei desse livro. Mas eu abandonei ali a pretensão de conhecer um pouco mais, porque é um universo gigantesco. Esse é o meu temor, Diego. Nós irmos para esse tipo de análise. Eu não pretendo chegar tanto, e eu tenho até uma proposta de controle, né, que a Camila conhece, que eu apresentei no semestre passado, que é a questão de... Aí eu vou para os algoritmos. O professor é especialista em inteligência artificial. Né? Doutor, né? Pós-doutor, nem sei qual é a titulação. E aí o professor Juarez já ouviu falar nessa... Já escutou a sua tese? Não. O que ele falou? Ele tem Foi dele que eu tirei. Ah, essa ideia dos ruídos? Ele adorou. Ele é o... Ele é o primeiro dia de aula, deixa eu só, se me permitir, professor, primeiro dia de aula, ele diz, leiam um artigo do Daniel Kahneman de 2016. E eu li e eu me apaixonei e eu disse, professor, eu vou mudar a minha dissertação de mestrado por causa desse artigo. E aí eu li o artigo e eu fui estudar artigos sobre que nos Estados Unidos esse tema de como os juízes decidem é muito estudado, né? Tanto que o juiz Hutchinson, ele é referência até hoje, o artigo dele sobre a intuição é referido e é estudado, ainda mais que ele esteve em todos os lados, né? Ele foi servidor do tribunal, advogado e juiz, né? E depois ele relata, assim, no artigo, bem legal. Eu falei com o professor Juarez um pouquinho sobre isso, mas ele tem uma visão mais limitada, que se eu posso estar enganado, eu vou falar com ele amanhã, sobre os ruídos. E ele cita o caso, aquele do julgamento do juiz, alguns comentaram aqui, que está com fome depois do almoço, que tem o teor de glicose baixo, que comeu a balinha, daí experimentaram lá em Santa Catarina, colocaram nas audiências de conciliação, principalmente na área de família, um pote com balinha, os mediadores começam a utilizar, nesse sentido, mas não um ruído nesse sentido mais amplo, ou seja, abrangendo até a ideologia. Isso que eu não... Olha, professor, o que eu posso te falar? Da minha conversa com ele, ele gostou do artigo. Eu tirei a nota máxima, pelo menos. Eu não sei se... né? Enfim, mas Eu tenho uma crítica também um pouco dessa relação de causalidade e correlação. Tipo, todas as decisões foram à tarde, então tal coisa. Tem um site que são falácias lógicas que apresentam todas as relações de causalidade e correlação, porque causalidade tem um vínculo de causa e efeito. Correlação não necessariamente igual. Então tem um site que é engraçado, que ele mostra lá número de pessoas afogadas em piscinas e a correlação com o número de filmes do Nicolas Cage, que ocorre no mesmo período, só que não tem nenhuma correlação, nenhuma causalidade, tem só correlação, o que não é um nível lógico direto. Então, não sei até que ponto, assim, teria que estudar método. Assim, eu conheço o pessoal da ciência de computação, de outras áreas. Quando a gente faz um estudo desses, 80% a 90% do artigo é sobre metodologia.
como que nós controlamos o experimento? Tá? Como que nós controlamos para que chegue a um resultado? É que a minha proposta não eu não pretendo fazer pesquisa de campo, a minha proposta não é essa. A minha proposta é apresentar o problema e como uma ideia, é uma tese, apresentar para discussão. Pode ser isso, pode ser que não, né? Pode ser que seja, né? Pode ser que eu esteja completamente errado, pode ser que não seja isso mesmo, mas tem que, e eu sugiro também para o professor, se tiver interesse, o Daniel Kahneman este ano publicou o livro Noise, que trata disso. Esse artigo agora já está defasado, porque agora foi alguns meses atrás ele publicou o livro. E aí a coisa é muito mais extensa, né? Aí vai mais longe ainda. Talvez, lendo, pode ser que o senhor se afilie mais à minha ideia, ou não. Pode ser também que... Você segue Pode a ser que... linha desse último livro, do Noise? Sim. Eu vou dar uma lida. Vamos conversar no próximo encontro. Mas de minha parte era isso. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Alguém mais? Não, alguma questão? Eu tinha se colocado lá no grupo, não. Mas o Noise não entra lá, o livro, o PDF. Não, o livro não. O livro não. Eu botei o artigo. Sim. Tá? Não o livro. Não o PDF. Tá. Não, o livro eu nem tenho PDF, mas tem na Amazon, tá? Tá Amazon Kindle ali, a versão e-book, tá bem acessível, inclusive. Já tem em português até. Acho que deve ser uma leitura bacana, assim. Sugiro aos colegas. Não sei se... Bom. Muitos reviews do livro também lá já. Uns falando bem, uns xingando. É do jogo. Boa. Não, boa. Vamos dar uma lida, vamos olhar. Comentamos semana que vem de novo. Aqui, matérias de... Aqui. Semana que vem é feriado. Só dia 14. É feriado, é verdade. Então, dia 14. E com quem que é dia 14? Deixa eu ver aqui no... Sou eu, professor. Eu, dia 14. Julise? Andressa. Andressa. Eu estou tentando procurar aqui o cronograma. Andressa, análise do tema 72 STF, é isso? Isso. A inconstitucionalidade sobre incidentes de contribuição previdenciária, cargo do empregador sobre o salário de maternidade. É bem específico, né, Andressa? Bastante, porque o Diego pode falar do ruído dos julgadores. Teve bastante ruído. Bem interessante a decisão. Você que falou comigo, agora que eu saí lá do PowerPoint. Isso, que eu mandei. Entendi, tá bem. Alguma dica de leitura? Alguma questão? Se o pessoal tiver tempo de ler o tema 72, ele é grande, mas de repente o do voto do relator eu acho que vai embasar bastante para entenderem o que eu trago na minha apresentação. O que poderia fazer, Andressa, era colocar lá no fórum. Tu dizes o PDF? Se você conseguir lá. Sim, deixa sim, pode deixar. Professor, só um parênteses também, e colegas também, né? Quem quis se interessar, tem um artigo que eu disponibilizei ali nos links, tá? Que é do Timothy Capurso, do How Judges Judge, Theories on Judicial Decision Making, tá? Que ele trata essa questão das escolas também e tal, e pode dar uma clareada mais sobre essa questão do ruído também, porque esse é o artigo que ele entrevistou os juízes, tá? E ele cita ali as entrevistas. Não na extensão, claro, não tá a entrevista aqui, né? Vocês teriam que buscar, porque eu não coloquei aqui, mas é bem interessante esse artigo, eu sugiro, principalmente se tu te interessou sobre essa questão. Artigo de 98, isso? Tá.
Mas muito obrigado, então, agradeço a todos, Diego estava excelente, e semana que vem seguimos com a apresentação da Andressa, tá bom? Uma boa semana a todos, obrigado pela apresentação, Diego, e até semana que vem. Obrigado, colegas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.